Olá, alunos do curso Técnica em Mecatrônica, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina de inglês técnico, né? Agora com as aulas 13 e 14. Bom, então em aulas anteriores nós vimos aí em inglês técnico o nome de alguns componentes, né, da área de eletricidade, comandos elétricos. Então aqui nessa foto nós estamos vendo aqui um comando elétrico, né? Daquele até que vocês conhecem lá da aula de comandos elétricos com o professor Eudes, né? Então, só para recordar, nós temos aqui, né, esse conjunto aqui no comando elétrico que é um circuit breaker, que é disjuntor, né? Tem esse aqui, é um three-phase, né? Um tripolar. Bom, nós temos aqui também em cima, ao lado do circuit breaker, o relay, que é o relé, né? Então, o posicionamento dele lá no comando elétrico pode ser próximo do circuit breaker, ou pode ser aqui embaixo, né? O importante é você identificar aqui o nome em inglês pela o componente, né? Que aqui uma foto foi tirada lá do laboratório. Aqui nós temos o electric contactor, que é o contator, né? O contator sempre tem maior quantidade de que o circuit breaker, de que o relay, né? O contator é o que faz a ligação, né? De uma ponta do wire, de um fio, com a ponta do outro wire, né? Para não ter uma emenda de um fio no outro, então o contator faz essa ponte, né? Então, geralmente nos comandos a quantidade de contatores é bem maior, né, de que do relay, de que do circuit break. Nós temos aqui também um motor elétrico, não sei se está dando para ver aqui, ficou um pouco escuro, né, esse azulzinho aqui, um motor elétrico, porque o motor elétrico, como vocês já viram, não pode ligar direto na tomada. Para o motor elétrico funcionar, ele tem que ser ligado aqui nessa caixa de comando elétrico, né, que tem os relés, os contatores, né, etc. Então, o motor elétrico, né, tá aqui motor elétrico em inglês, né, electric motor, né, electric motor. Nós estamos vendo aqui também umas botoeiras, né? Tem aqui red, que é vermelho, green, que é verde, né? Tem essas botoeiras aqui. Botoeira é bottle, né? Bottle. E power significa força, né? A hora que você vai ligar a energia. Então, power bottle é a botoeira de força, que é essas aqui, essa verde aqui. Tá? Então, isso aqui vocês veem. E aqui nós temos a fiação, tá vendo? Essa parte vermelha aqui são os wires, né? Os fios, né? Então, o red wire, né? O fio vermelho, né? Tá vendo? Então, aqui no comando elétrico, os wires, né? Os fios ficam aqui acondicionados aqui, né? Nessa canaleta aqui para ficar bem organizado, né? Com bom acabamento. Então, só para recordar aqui, né? O dia que vocês voltarem lá no laboratório de comandos elétricos, vocês podem, né, rever lá aqui onde eu tirei essa foto. Bom, aqui nós temos um outro componente que é muito usado lá na área de eletricidade, eletrônica, né? Que é uma ferramenta, né? O tools. Só que ele é uma ferramenta elétrica, tá vendo? Parece um lápis aqui, uma caneta, mas ele é ligado a uma tomada. Isso aqui é o soldering iron, né? Então, em português é ferro de solda. Para que se usa isso lá na área de eletrônica, de eletricidade? Vocês conhecem aquela plaquinha de circuito impresso, né, eletrônica, que põe os transistores, resistor, aquela plaquinha que tem uma cor verde, né? Então, para soldar, fixar um resistor, um transistor ali naquela plaquinha verde, é preciso usar essa ferramenta aqui, esse ferro de solda. Porque a hora que liga na tomada, essa pontinha aqui esquenta. Esquenta mais ou menos a uns 200 graus, né? Não esquenta até essa ponta ficar vermelha, não. Esquenta até uns 200 graus. Aí a gente vai encostar essa pontinha lá onde a gente quer soldar o componente, por exemplo, o resistor na placa de circuito impresso, aquela plaquinha verde, e aí ele solda, né? Ele derrete o araminho lá de solda, né, para fazer. Então é muito comum isso lá no laboratório de eletrônica, né? Provavelmente vocês no segundo módulo, né, que vão ter aula mais prática de eletrônica, vocês vão usar esse componente aqui, soldering iron, ferro de solda.
Então, para fazer a solda, a fixação do componente eletrônico, tipo o transistor, o resistor, na plaquinha, aquela plaquinha verde, chama placa de circuito impresso, a gente precisa do soldering iron, né, que é o ferro de solda que a gente viu no slide passado. E precisa desse arame aqui, tá vendo? Ele vem enrolado aqui num carretel, né? É um arame bem fininho, né? Que é o solder wire. Solder wire, que é um arame para solda. Aquele ferro de solda que nós vimos no slide anterior, ele esquenta aqui essa pontinha desse arame e derrete. Aí esse arame aqui derrete para poder soldar, fixar lá o resistor na plaquinha verde de circuito impresso, né? Então, o ferro de solda é usado para derreter, né, esse arame, porque esse arame não é de aço, é um material que chama estanho, né? Parece um alumínio. Então, solder wire, arame de solda. Bom, nesse slide nós estamos vendo aqui a placa de circuito impresso, né, aquela verde, e aqui tá vendo aqui, essa é a ponta do ferro de solda, né, tá aparecendo só a ponta dele, né, que é o que é ligado na tomada, e aqui o texto segurando aqui a pontinha do arame, né, do solder wire. E a pontinha do ferro de solda encosta nele aqui, aí com o calor da pontinha do ferro de solda derrete, né, o arame e ele segura aqui o araminho do transistor, do resistor, que está do lado contrário da placa, né? Aqui a placa está virada de cabeça para baixo, porque o componente está lá do outro lado, né? Então, e aqui vocês estão vendo outra figura também, né? Mesma coisa aqui, o ferro de solda, né? Tem que encostar a pontinha dele, que é bem fininha, igual vocês viram no slide anterior, parece uma pontinha de caneta, né? Então, isso que vocês estão vendo aqui é o welding on printed circuit board. Welding on printed circuit board. O welding é soldar. Soldar é o ato de derreter aqui esse araminho, né? Para fundir, fixar a ponta do componente, do resistor, do transistor na placa, tá? O welding é soldar, né? É como se fosse uma cola de metal. Printed Circuit Board é a placa de circuito impresso, essa parte verde. Board é placa, né? Circuito, printed é impresso, né? Então, placa de circuito impresso, que a gente acha em todo componente eletrônico tem essa placa, né? Aí o nome em inglês é Printed Circuit Board. Printed Circuit Board. Às vezes a gente fala só Printed Circuit, né? Nem precisa de falar o board, mas é o completo aqui. E o welding é soldagem, é soldar. Então a tradução dessa frase ficaria assim: soldagem na placa de circuito impresso, ou seja, está fazendo a soldagem aqui de um componente eletrônico, né, na placa de circuito impresso. Hoje a gente usa muito lá na área de eletrônica, né, uma plaquinha que a gente coloca lá o transistor, o resistor, sem precisar de soldar, né? Mas quando vai colocar num componente mesmo, para colocar lá numa máquina, no equipamento, ele não pode ficar solto lá, né? Ele tem que ser soldado aqui. Isso vocês vão ver lá na aula de eletrônica do próximo módulo, tá? Como é que faz essa soldagem aqui nessa placa, tá bom? Bom, aqui nós estamos vendo mais ou menos a mesma coisa que eu mostrei na figura anterior, né? A placa de circuito impresso, né? O printed circuit board. Aqui o soldering gun, né? O soldering gun, o ferro de solda, soldering wire, né? Soldering wire, né? O ferro de solda que está ligado na tomada lá, esquenta a pontinha. Aqui o arame, né? O solder wire, o arame. E aqui quando o ferro de solda encosta na pontinha do arame, ele derrete o arame para poder fazer a colagem, né, a soldagem do componente na placa. Então, melt é derreter, fundir, né? Melt. Então, melt the solder wire. Então, tá derreter o arame de solda, ou derretendo o arame de solda, né? Para vocês verem aqui. O calorzinho aqui é um calor muito baixo, né? De 200 graus, não tem problema, que não chega a esquentar o dedo da gente aqui, né? Então, tem que pegar um pouco mais longe aqui, né? Então, melt é o derreter, tá? Derreter, fundir aqui o arame pelo calor.
Bom, a partir desse slide aqui, nós vamos ver um pouco da gramática básica de inglês, tá? Assim, para a gente começar a formar uma frase, entender uma pergunta quando a gente vai ver um catálogo, um manual de um equipamento eletroeletrônico que pode estar em inglês, né? Então, tem uma palavra aqui, questions, tá vendo? Question. Question significa perguntas, tá? Perguntas. Questions. Então, em português, a gente pode começar a fazer formular uma pergunta começando com qualquer palavra, né? Onde você está, como você está, onde você mora, né? Qual trabalho você faz. Agora, em inglês, as perguntas elas são padronizadas com algumas palavras. Então, a maioria das perguntas em inglês já tem umas palavras corretas para começar essa pergunta. Então, quando a gente vê essas palavras lá num manual, num catálogo técnico, que você já sabe que aquela palavra está iniciando uma pergunta, embora tenha o ponto de interrogação também. Mas o ponto de interrogação ele fica no final do parágrafo, no final da frase. Então, quando você vê essas palavras aqui em inglês, você já sabe lá naquele texto, naquele manual, que aquela frase é uma pergunta. Você identifica por causa dessas palavras que são padronizadas. São aproximadamente 8 palavras utilizadas. Então, aqui nós vamos ver quais são essas palavras e para depois a gente ver as frases de pergunta, né, de questions dessa palavra. Então aqui, ó, a pronúncia é um pouco diferente de como escreve, mas como eu já falei aqui desde a aula, das aulas iniciais, não preocupa com a pronúncia não, tá? O importante é você preocupar como ele escreve. Então nós temos uma primeira aqui, ó, why. Why é uma pergunta. Significa por quê. Why em inglês significa por quê. Tem aqui o who. Who significa quem. Who, quem. When significa quando. Quando. How significa como. How, como. Where significa onde. What significa qual ou então o que. What é qual ou então o que. Então, em inglês, quando tiver uma frase que você encontrar lá num manual técnico, num catálogo de um equipamento elétrico, começando com essas palavras, você já sabe que é uma pergunta, né? Que é padronizado. Ou então, quando você for ter que escrever, identificar uma frase em inglês, se for uma pergunta, você só pode começar com essas palavras dentro da gramática tradicional do inglês, né? Então é importante a gente decorar essas palavras aqui, né? Why, how, who, when, where, what. Observa que todas elas começam com W, a exceção de uma, né? Ou duas que começam com H. Então, essas palavras elas iniciam a frase, né? Iniciam a frase quando é uma pergunta em inglês. Nós vamos ver então aqui nos slides seguintes alguns exemplos de perguntas usando essas palavras. Bom, então aqui, né, para fixar o que eu falei no slide anterior, nós vamos ver as palavras usadas para fazer pergunta, iniciar, né, uma pergunta em inglês. Então tem aqui ó, o what, né, que significa qual ou então o que, né, na tradução para o português. What. O why é por quê. Agora esse why é porque só numa pergunta, tá? Porque em inglês tem uma outra maneira de escrever, de pronunciar o porquê. Então esse why aqui é o porquê só em uma pergunta. Em português, né, o porquê em uma pergunta vem separado. Agora, e se for na resposta, né? Se eu tiver, vamos supor que uma pessoa me pergunta assim, por que você estuda? Então eu vou responder, ó, eu estudo porque eu quero aprender uma nova profissão. Então esse why, ele é só usado na pergunta. Na resposta, eu tenho que usar because. Because também significa porquê, mas é aquele porquê junto, né? Então o because é o porquê usado para responder. E o why é só para perguntar, tá? Então se você olhar num dicionário lá, porquê, você vai ver because. Mas because é só para resposta. E no nosso caso aqui, né, que a gente está vendo agora, é o why, que é o porquê numa pergunta. Aí tem a terceira aqui, que é o where. Where significa onde, né? Onde. Where do you study? Onde você estuda, né? When. Quando, né? Quando. Por exemplo, when you will finish the course? Quando você vai terminar o seu curso, né? Então, when,
quando, né? Lembrando que tem um sentido de pergunta. Who, who é quem, né? Who, quem. How, lembrando que o H, né, em inglês, ele tem um som de R para nós, né? How, o how é como, né? Como. How many, quantos? How many, quantos? How many students there are in Polymig? Quantos alunos tem na Polymig, né? How many. E tem também um parecido que é how much. How much é quanto, né? Quanto custa um computador, né? How much, quanto custa, né? Ou quanto. E how many é quantos. É bem parecido, né? Porque um está no singular, outro está no plural. Então aqui para vocês ir acostumando, porque agora no próximo slide nós vamos formular frases, né, de pergunta usando essas palavras aqui. Então aqui no question, né, no perguntas, né? Question em inglês, tradução ao português é perguntas, né? Então vamos ver essa frase aqui, para ver se você já consegue entender. Porque aqui você já viu algumas palavras lá nas aulas anteriores. Machine, né? Você lembra que machine é máquina, né? Tool, o que é tool? Tá lembrado o que é tool? Ferramenta, né? Bom, então nessa frase eu já identifiquei que eu conheço aqui essa palavra ferramenta e conheço essa aqui que é machine. Agora eu vou tentar entender essa frase aqui, porque em inglês é assim, a gente não precisa de entender a frase por palavra. O importante é a ideia da frase. Porque em inglês tem alguns verbos auxiliares que ele não tem tradução. Então, o importante, principalmente para a gente que está aprendendo inglês, é a gente identificar pelo menos as palavras que a gente conhece na frase. Aí nós vamos deduzir. Então, aqui já tem a palavra ferramenta, que eu já sei que tu é ferramenta, e sei que tem a palavra máquina, que é machine. Agora, eu vou entender o que é a frase. Eu tenho que saber que ele é uma pergunta, porque ó, tem a interrogação aqui e tem a palavra what. Tá vendo? What é uma palavra que começa a pergunta em inglês. Vamos recordar aqui, ó. What significa qual, né? Qual. Bom, então eu já sei que essa primeira aqui é qual. Agora tem ferramenta e tem machine. Então nós vamos ter que entender aqui, deduzir qual que é a tradução dessa palavra sem olhar palavrinha por palavrinha, porque se eu for olhar palavrinha por palavrinha, eu nem vou conseguir traduzir certo, né? Então, sempre em inglês tem que traduzir o que a gente entendeu da frase, que é importante, tá? E não palavrinha por palavrinha. Esse is aqui é um verbo que significa tá vendo? O verbo is é como se fosse o é. O de é como se fosse a, u, ao, é um artigo. Of é o de, né? De. Então aqui, ó, what is the tool of this machine? What is the tool of this machine? What is the tool of this machine? Então nós temos que agora entender como é que é isso em português. Então, o what eu sei que é qual. Tool, ferramenta. Machine, máquina. What is the tool of this machine? Então nós vamos ter que entender o que está perguntando aqui. Já sabendo que eu sei que o what é o qual, tool é ferramenta e machine é máquina. Agora o que está de azul aqui eu não preciso me preocupar com ele, porque não vai, é só para completar a frase em inglês, né? Que são os verbos. Então, tá vendo? Quando a gente vai traduzir uma frase que a gente não conhece bem, eu vou identificar quais as palavras que eu conheço daquela frase. Então, aqui falou qual, falou ferramenta e falou máquina. O que nós podemos deduzir aqui dessa pergunta? Mesmo sem traduzir palavrinha por palavrinha. Pensa aí. Bom, então nós temos aqui, né? What is the tool of this machine? Então, vamos ver a tradução aqui, ó. Qual é a ferramenta desta máquina? Então, qual é a ferramenta dessa máquina? Então, observa que lá em cima, eu sabendo que o what é qual, tool é ferramenta e machine é máquina, fica fácil a gente assim, entender a pergunta, sem saber mesmo algumas outras palavrinhas, que são os verbos auxiliares, né? O is é o é, né? O de é o a, e o of this é desta, né? Então, qual é a ferramenta dessa máquina? O que a gente conseguiria deduzir, mesmo se a gente não lembrar o que é isso aqui em azul, tá vendo? Agora, por quê? Porque o what, eu tenho que saber que é um que sempre inicia uma pergunta. E o what significa qual, né? Então, a tradução dessa frase aqui em inglês, what is the tool of this machine, é qual é a ferramenta dessa máquina. Vamos ver aqui uma outra question, né? Uma outra pergunta, né, em inglês.
Bom, agora já apareceu o why, tá vendo? O why apareceu esse did aqui. Esse did é o seguinte, aqui, ó, o why significa porquê, né? O porquê na pergunta, né? É como se fosse o porquê aqui escrito separado em português. Agora, esse did aqui, ele não tem tradução. Ele é um verbo auxiliar em inglês, só para a gente saber que a pergunta está no passado, né? Uma coisa que aconteceu ontem, aconteceu mês passado, aconteceu ano passado. Então, todas as vezes que você vê esse did aqui, você vai saber que essa pergunta, ela está no passado. Está perguntando uma coisa que já aconteceu. Por exemplo, onde você foi passear ontem, que foi domingo, né? Onde você passou as suas férias, né? Então vai aparecer esse did sempre que a pergunta tiver uma ideia de passado, tá? Mas a palavrinha não tem tradução. Então vamos ver aqui, ó. Why did the electric circuit break turn off? Why did the circuit break turn off? Olha, vamos ver o que a gente conhece aqui. Bom, o why é porquê, né? Aqui, ó, o why é o porquê, que está iniciando a pergunta. Circuit break, lembra o que é circuit break? Eu recordei hoje aqui no primeiro slide, é disjuntor, né? Tipo aquela chave geral, né? Disjuntor. E off, você lembra o que é off? Desligado, né? Desligado. Bom, então aqui de cara eu já posso recordar que circuit break é disjuntor e que off é desligado. E aqui é por quê? E como tem o did aqui, eu vou entender que essa frase aqui ela está no passado. Então agora eu tenho que deduzir em português o que é essa pergunta aqui. Embora eu não sei aqui o que é algumas outras palavrinhas, mas eu posso identificar. O why é porque, circuit break é disjuntor e off é desligado. E o did está mostrando que essa frase está no passado. Então você já consegue deduzir o que essa pergunta está fazendo em inglês. Tenta aí deduzir o que é. O why é porque, circuit break é disjuntor e off é desligado. E essa frase está no passado. Então tenta aí entender como é que é essa pergunta em português. Vamos ver aqui então. Why did the electric circuit break turn off? Então, did é para a gente saber que está no passado, né? A frase. O why é porque, circuit break é disjuntor, turn off é desligado. Turn é o ato de eu ir lá e mexer no botãozinho lá, apertar o botãozinho lá do circuit break, né? Turn, né? Como se eu mexesse lá no rádio, né? Fazer aquele giro lá naquele botãozinho lá, é turn. Então, turn off é desligado. Off sozinho é desligado também, tá? Agora, turn off também é um complemento desligado. Então, tanto off como turn off significa desligado. Vamos ver como é que ficaria a tradução? Por que o disjuntor elétrico desligou? Então, porque o did está julgando essa frase toda no passado. Então, por isso que é desligou, tá? Não é desligar. Se não tivesse o did aqui, o turn off seria desligar, mas o did joga esse verbo no passado, tá? Então, por que o disjuntor desligou? Por que o disjuntor está, né, foi desligado, né? Então, a ideia é essa, tá vendo? Então, em inglês, o importante é identificar algumas palavras-chave da frase que eu já consigo ter uma ideia em português, sem precisar de traduzir palavrinha por palavrinha, ok? Por que o disjuntor elétrico desligou? Você sabe que quando o disjuntor desliga, é porque tem uma sobrecarga lá no equipamento, tem um curto-circuito, ele desliga por segurança, porque ele é magnético, né? Tem o fusível também, que vai queimar, mas muitas vezes o fusível queima e não é suficiente para desligar o circuito. Então, o disjuntor, como ele é eletromagnético, ele desliga sozinho quando tem um excesso de calor, um curto-circuito no sistema, na instalação elétrica, para não dar um incêndio, por segurança, tá? Então, às vezes, vai falar no manual, vai falar essa pergunta, né? Então, é muito comum de aparecer, tá? Vamos ver aqui uma outra question, outra pergunta em inglês. Where, agora veio outra daquelas palavrinhas lá, chave. Where. Vamos recordar o que é o where? Aqui, o where é onde, né? Onde. Where é onde. Bom, vamos ver o que eu já conheço aqui dessas palavras. O workshop, lembra lá que eu vi numa aula anterior o que é o workshop? Tá lembrado o que é o workshop? Oficina, né? Uma oficina de trabalho, um laboratório, né? É workshop. Bom, então aqui eu já sei que isso aqui é workshop, né?
A gente já lembra de outro. Where eu já sei que é onde. New. New é uma palavra muito conhecida em inglês, significa novo, né? Novo, então nova, né? Location é lugar, localizado, né? Local, localizado, location, né? Where é onde. Então a gente tem que deduzir também essa frase. Então, aqui ó, em inglês, where is the new workshop location? Where is the new workshop location? Então nós vamos ter que deduzir aqui em português, né? Lembra que eu falei, é deduzir a ideia, não é palavrinha por palavrinha, não, né? É a ideia da frase. Bom, eu sei que where é onde, o workshop é oficina, new é novo, nova, e location, local, né? Então eu vou ter que deduzir aqui qual que é a tradução dessa palavra, mesmo sem preocupar aqui com as outras. O is eu já sei que, né, é um verbo de auxiliar. Então tenta aí deduzir qual que é a tradução dessa palavra. Lembrando que where é onde, new é nova, workshop é oficina e location é localizado. Bom, então vamos ver aqui, né? Where is the new workshop location? Onde é o local da nova oficina? Onde é o local da nova oficina? Podia ser também, onde está, para onde foi a nova oficina, né? Então, vamos supor que a oficina, lá o laboratório, mudou de um lugar para outro lá dentro da empresa. Então veio a pergunta, where is the new workshop location, né? Onde é o local da nova oficina? Onde a nova oficina está localizada? Lembra que eu falei na aula anterior que em inglês o substantivo, né, vem na frente do adjetivo. Então, o que a gente tem que falar? Parece que está ao contrário as palavras, né? Mas é em inglês. Se eu vou falar, por exemplo, caneta azul, em inglês eu falo azul caneta, que é o contrário. Então, por isso que o local ficou aqui na frente. Mas não tem problema se você traduzir para onde a nossa oficina está em qual local, a nossa oficina mudou para qual local. Não tem problema se o local ficar aqui no final. O importante é a ideia da pergunta, traduzir a ideia, né? E não palavrinha por palavrinha, ok? Então aqui ficaria assim, né? Onde é o local da nova oficina? Ou para onde a nova oficina foi? Onde está localizada a nova oficina, né? Então, tanto faz, tá vendo? Não precisa ser aquela frase padronizada. Qualquer jeito que você fizer a dedução da tradução, você já vai entender o que é, tá? Vamos ver um outro tipo de question aqui, né? Um outro tipo de pergunta em inglês. Agora veio com o when, tá vendo? Uma daquelas palavrinhas lá, chaves para fazer a pergunta em inglês, iniciar a pergunta. O when. O when é quando, né? Quando, sentido de tempo, né? Quando. Aqui está escrito, when are we going to turn on the light? Então vamos ver quais palavras que a gente conhece. O when, né? Que é quando. Late, lembra o que é late? É fresadora que é late? Não, é torno, né? Torno mecânico. Lembra lá? Torno mecânico é late. Turn on é ligado, né? No slide anterior nós vimos lá turn off, que é desligado. E aqui turn on é ligado, tá? O turn on é a mesma coisa só do on sozinho. É ligado. Então eu já tenho aqui que é quando, eu tenho aqui ligado e eu tenho aqui late, né? Que é torno, ligado e quando. Agora eu tenho que saber aqui, essas aqui que são auxiliares, né? Para deduzir a tradução. Are we going, né? Are you going, que eu não sei o que é, que é um verbo auxiliar. Esse we aqui é nós, né? E esse going to é vamos, né? Então, nós vamos, né? Nós vamos. Então, we é nós e going to é vamos, tá? Sempre que aparecer esse going to é vamos, né? Uma coisa que a gente vai fazer, ok? Então, when are we going to turn on the light? Então, eu já sei que é quando, aqui nós vamos, né? Ligar e aqui torno. Então vamos ver como é que ficaria a dedução dessa tradução, dessa frase? Pensa aí, vou deixar aí 30 segundos para você pensar como é que seria a tradução aqui dessa frase para o português. Bom, então aqui, ó, vamos ver aqui, ó. When are you going to turn on the light, né? Quando nós vamos ligar o torno mecânico? Quando que nós vamos ligar o torno mecânico, né?
vai ser hoje à tarde, vai ser amanhã cedo, né? Quanto nós vamos poder ligar o torno mecânico? Então é a ideia, tá vendo? A tradução é da ideia. Agora, aqui esse are aqui, né? É só um verbo auxiliar, tá vendo? É só um verbo auxiliar, que não preocupa com ele, não. O importante é aqui a ideia da frase, né? Então, quando nós vamos ligar o torno mecânico? Podia traduzir assim, né? Quando é que o torno mecânico vai ser ligado, né? Então, que aqui as palavras-chave aqui é o ligado, o torno mecânico e o quando, né? O resto aqui, ele é apenas parte da gramática, que às vezes não impede da gente entender a frase, né? Agora, quem domina bem o inglês vai traduzir certinho, né? Mas nós não, nós temos que ter a ideia da frase quando você estiver lendo um catálogo em inglês, né? Um manual de uma máquina, que você não vai saber todas as palavras, mas sabendo algumas palavras-chave, você já tem a ideia da tradução, tá? Bom, uma outra aqui, né? Outra question, né? Outra pergunta em inglês. Who, apareceu aqui o who. Então esse who aqui, ó, é quem, né? Daquelas palavras-chave que iniciam a pergunta em inglês. Who é quem, né? Vamos ver algumas palavras aqui que a gente já conhece, né? O work, né? Eu falei numa aula anterior, o work é trabalho, trabalhar, trabalho, né? O work. Milling machine. Lembra o que é milling machine? Máquina fresadora, né? Máquina fresadora, milling machine. Então aqui eu já, para pegar a ideia dessa frase aqui, em português, eu sei que who é quem. Esse will que apareceu aqui, ele é só para mostrar que essa frase está no futuro. Eu vi no slide anterior aqui hoje, que quando tem o did, a frase está no passado. Agora, quando tem esse will, a frase está no futuro. Entendeu? O did, a frase está no passado. E o will, como está aqui, a frase está no futuro. Então, aqui eu sei que who é quem. O will é só para saber que esse verbo auxiliar está julgando a pergunta para o futuro, né? Uma coisa que vai acontecer ainda, que pode ser hoje à tarde, pode ser amanhã, né? Semana que vem, né? E eu vou ter que saber as palavrinhas que eu já sei aqui, ó. O work é trabalho, né? Trabalho, né? Milling machine é fresadora. Agora o will está julgando essa frase para o futuro. Então, em vez de ser aqui trabalhei, vai ser vai trabalhar, trabalhará, porque o will está julgando esse verbo para o futuro. Vamos ver então se você consegue aí traduzir essa frase para o português. A ideia, né? Sabendo que o who é quem, o work é trabalho, mas o will está julgando o trabalho para o futuro, né? Milling machine é a fresadora. Bom, vamos ver aqui então, né? Who will work in the milling machine? Who will work in the milling machine? Quem irá trabalhar na máquina fresadora? Quem vai trabalhar na máquina fresadora, né? Então, porque julgou o will julgou isso aqui para o futuro, né? Então, na minha tradução, eu tenho que julgar o trabalho aqui, que é o work, em futuro, né? Quem vai trabalhar na máquina fresadora? Quem irá trabalhar na máquina fresadora, né? Então, tá vendo? Esse will aqui, ele joga a frase para o futuro. E aqui usou aquela palavra padronizada, uma das palavras padronizadas, para começar a pergunta em inglês. Vamos ver mais uma question aqui, mais uma pergunta em inglês. How, agora começou com aquela outra palavrinha chave. How, né, que significa aqui, ó, como, né? Como. Por exemplo, em inglês, né, só para lembrar aqui, vocês já devem ter visto isso falar quando vocês estudaram lá no ensino médio. Se eu for cumprimentar uma pessoa, falo assim, como é que você está? Né? Como vai você? Eu uso esse how aqui. How are you? Já viu isso? Perguntar em inglês assim, how are you? Como é que você vai? Tudo bem com você? Como vai você, né? Usa esse how também. Tem esse how é o como. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui se a gente lembra de algumas palavrinhas que está nessa frase que a gente já viu nas aulas anteriores. Misery. Lembra o que é misery? Medida, né? Medir, medição, né? Misery, aquilo que a gente faz com o paquímetro, né? Misery. Bolt. Quem lembra o que é bolt? Será que bolt é engrenagem? Será que é rolamento, né? Bolt é parafuso, lembra? Parafuso. Então aqui está misery e está parafuso, que eu já lembro. Medida e parafuso. Agora aqui está how. Lembra que nós vimos aqui no slide anterior esse are we going to? Né? Nós vamos, né?
nós vamos, lembra ali? Então, are you going to é uma forma gramatical em inglês que significa nós vamos, né? Nós vamos. Então, eu já sei que isso aqui é medida, ou medir, né? Ou medição. Isso aqui é parafuso, bolt, e aqui é como. Então, nós vamos ter que traduzir a ideia dessa pergunta aqui para o português, tá? Então, como, medida, medir, né? E parafuso. E o going to aqui, o are going to é nós vamos. Então pensa aí como é que ficaria aqui em português aqui a tradução dessa frase aqui. A ideia, né? Não precisa ser palavrinha por palavrinha. Se você entendeu o que está escrito aqui, né? Nessa frase, no caso em português. Pronto? Podemos passar para frente? Bom, então aqui vamos ver aqui, ó. How are you going to measure the boat? How are you going to measure the boat? Esqueci de colocar aqui uma interrogação, né? Então a tradução seria isso. Como nós vamos medir o parafuso? Como que a gente vai medir o parafuso, né? Então, como nós vamos medir o parafuso? Nesse caso, o que é? Você vai medir o parafuso com a trena, com o palmo da mão, né? É com o paquímetro, né? Seria, né? Vou medir com o paquímetro, né? Aliás, quem lembra o que é paquímetro em inglês? Caliper, né? Caliper seria paquímetro. Então, a tradução seria essa, né? Como nós vamos medir o parafuso? Então, todas as vezes você vê se o are we going to nós vamos, né? Misery pode ser medida, pode ser medir, né? Aqui não está no passado nem no futuro, por isso que não tem nem o did nem o will, né? Aí ela está no presente, né? Se tivesse o will aqui, é como que nós iremos medir o parafuso. Se tivesse o did, seria como que nós medimos o parafuso, né? Então, aqui não tem nem o did nem o will, está no presente, né? Então, vocês viram, o inglês é assim, né? A gente não adianta traduzir palavrinha por palavrinha, tem que traduzir a ideia, né? A ideia. Então, cada um vai traduzir a ideia do jeito que ele entendeu melhor. Agora, o importante é que o chave é você descobrir as palavras que você já conhece, né? E deixa as que você não conhece. E tenta ver entre as que você conhece, se você consegue entender a frase. Como nesse caso aqui, ó. Como, né? Nós vamos medir o parafuso. Vamos ver mais uma question aqui, usando outra palavra daquelas palavras-chave que começam as perguntas em inglês. Hein? How many? Então vamos lembrar aqui, how many é quantos, né? Quantos. E se fosse how much, seria quanto, né? How many é quantos e how much é quanto, né? Se eu for lá perguntar em inglês, quanto que custa um computador? How much the computer, né? Agora se eu vou perguntar quantos computadores tem na sala? How many computers there are in the class? Né? Então, how many é quantos e how much é quanto. Uma está no singular, outra está no plural. Mas no nosso exemplo aqui é o how many, né? Que é o quantos. Bom, vamos ver o que a gente conhece aqui. O will, a gente lembra, né? Que está julgando a frase no futuro. Eu sei que essa pergunta aqui está no futuro. Machined. Machined é a mesma coisa que machining. Machining, lembra? Usinagem, né? Usinagem, usinou, usinado, né? Então, how many, né? How many holes will you be machined, né? Podia ser machining aqui também, né? Ligado com usinagem, né? Bom, então, holes, eu acho que eu já falei também numa aula passada, significa furos, né? Furos, ou então buraco, né? Só que na peça a gente vai falar que tem um buraco na peça, a gente fala furo. Buraco a gente fala lá na rua, né? Mas o buraco da rua, os buracos da rua são holes também. E os furos da peça é hole também. É uma palavra só para identificar furo de peça e buraco na rua. How many é quantos, né? Então se eu já sei, lembro que isso aqui é buraco não furo, né? O will está no passado, no futuro, né? E aqui está ligado, é usinagem. Então nós vamos ter que deduzir aqui em português a ideia dessa pergunta que está em inglês. Lembrando que how many é quantos, o will está julgando a pergunta para o futuro, holes é furo e machine é usinagem. Então pensa aí como é que ficaria a ideia dessa frase traduzida para o português. Pensou? Vamos ver se está certo? How many holes will be machined in the piece? Né?
Então, quantos furos serão usinados na peça? Aqui eu completei um pouco mais a frase, né? Só para dar sentido. How many holes will be machined in the piece? Piece é peça, né? Peça que a gente já viu em aula passada. Machine é a ideia de usinagem. Holes é furo. Will julgando a frase para o futuro. Quantos furos serão usinados na peça? Quantos furos serão usinados na peça, né? Essa peça vai ter quantos furos usinados, né? Então, a tradução, né, não precisa ser ao pé da letra, é a ideia. Então, quantos furos serão usinados na peça, ou nessa peça, né? Então, é a mesma ideia, tá vendo? Então, how many é quantos quando eu vou fazer uma pergunta em inglês. Bom, então é o seguinte, né? Aqui a gente só está começando essas aulas de hoje. Na próxima aula nós vamos ver um texto, né? Nós vamos ver lá partir para um texto, né? Que tem várias frases para vocês. Aí nós vamos trabalhar com as palavras que nós já vimos na aula anterior, né? Nome de ferramenta, né? Nome de peça, né? Nome de máquina, né? Para vocês verem que você vai começar a entender, a traduzir um texto inteiro. Mas o segredo está isso. Você vai primeiro nas palavrinhas que você já conhece e aqueles verbos auxiliar que tem ali na frase, isso não pode te alterar muito para você ter a ideia da frase, né? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar você a entender uma pergunta que vai estar no manual em inglês, né? num catálogo técnico, né? Não é traduzir a frase lá igual um professor de inglês, né? Igual um jornalista em inglês, é só mesmo. E aí a gente consegue, porque o inglês tem essa vantagem. Você conhecendo algumas palavras da frase, você já consegue deduzir a frase, como essa que nós vimos aqui. Então eu vou estar passando um exercício também para vocês fazerem ligado a essa aula, né? Igual vocês já fizeram. Você vai ter uma semana para assistir essa aula. Não esquece de dar o like lá no YouTube para eu ver que você assistiu a aula e fazer o exercício para que eu possa dar a pontuação para vocês, né? A prova eu já corrigi, eu já coloquei lá no pincel atômico as notas foram até boas, né? Aí um dia que der eu entrego as provas para vocês, porque não é todo dia que eu encontro com vocês lá na escola à noite, né? Então, bons estudos aí, não esqueça de fazer o exercício e me enviar. Tem alguns que ainda estão me devendo o exercício da última aula, tá? Então, senão vai ficar lá sem os pontos.